você está no ambiente profético. Todas as vezes que Jesus ele criava um ambiente profético, todas as vezes que os profetas criavam um ambiente profético, é perigoso. Você está num lugar perigoso, você está num ambiente perigoso, porque nesse lugar, na hora que você está num ambiente profético, palavras viram sentença. Entende? Quando você está debaixo de um ambiente profético, as palavras viram sentenças. É por isso que a Bíblia existe, são sentenças. Foram ditas em momentos proféticos, e aí a palavra virou sentença. E você vai aproveitar esse ambiente assim. Você pode abrir a tua Bíblia já no livro de Números, capítulo 16. Números capítulo 16. Porque hoje Deus vai fazer algo que Ele já começou sexta-feira. E Ele está num processo com a igreja. Ele está num processo com a noiva. Só peço que você fique à vontade. Você fique assim, descansado na presença de Deus, na casa do Pai realmente. Números capítulo 16, nós vamos ler do 41 ao 48. Todos acharam? Antes de ler, aproveita que você está no ambiente profético. Você mira alguém. A tua palavra vira sentença no ambiente profético. Você vai mirar alguém e você vai liberar para ela uma palavra de bênção. Fala, irmão, eu não vou falar para não te induzir. Você fala o que você quiser no coração e abençoa essa pessoa. Mire alguém. Pode misturar, ir para lá, para cá. Você está no ambiente profético. Mire uma pessoa, duas, três e libere uma palavra para ela. Libere para ela uma palavra, por causa do ambiente que você está. Toda palavra que você libera num ambiente assim, ela é sentença. Ela vira uma sentença. A partir do momento que você fala, não tem como voltar atrás. É igual uma flecha lançada. Lançou-se uma flecha, não tem como recuar mais a flecha. Ela vai para o alvo. Que maravilha. Números capítulo 16. O texto ele diz assim no versículo 41. Todos acharam? Esperando folhar, porque é muito importante a gente ler. Isso aqui é um pano de fundo que eu vou ter que fazer hoje. Nós vamos falar um pouco sobre simbologia bíblica, sobre figura bíblica, para que você entenda o que Deus quer falar. Números capítulo 16, verso 41 diz assim: Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, juntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio dessa congregação, e eu a consumirei no momento. Então Moisés e Arão se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: Corre, toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, e já começou a praga. 47. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos. E termina dizendo: e cessou a praga. E cessou a praga. Feche os olhos. Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, no meio da congregação, sendo dirigida, Deus, a noiva, uma noiva que o Senhor comprou por bom preço, comprou por um preço que não tem preço, tem valor. E nós estamos aqui, ó Deus querido, para ouvir a tua palavra. Que cada coração seja uma terra fértil, onde a tua semente possa germinar, brotar, crescer, florescer e frutificar a 30, 60, 100 por um. E todos sejam, Deus querido, cheios da tua glória. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e entregamos em tuas mãos, Pai, a nossa vida,
a minha vida, o meu ser, minha alma, minha língua, meu intelecto, minha mente, meu coração, meu corpo, tudo eu ponho em tuas mãos, para que o Senhor faça com a noiva o que tu bem quiseres, Senhor. Eis o vaso, eis a circunstância profética, para que o Senhor faça como tu bem quiseres, Pai, segundo a tua graça que opera em nós, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Nós fazemos parte de uma geração, você faz parte, eu faço parte, de uma geração de pessoas que está colhendo coisas que não plantou. Você só está sentado num banco de igreja porque teve pessoas que morreram para você estar aí, para eu estar aqui. Teve muitas pessoas que choraram, tiveram cabeça cortada, mãos cortadas, pernas cortadas, foram queimados vivos, choraram, gemeram para você estar aí. Hoje nós escolhemos um ambiente onde podemos dizer até ambiente profético, maravilhoso na presença, mas custou um preço. E hoje nós estamos numa situação assim, estamos colhendo muitas coisas que não plantamos. E eu fico indignado porque muitas pessoas, eles ignoram a presença do noivo. Eles ignoram que Deus, Ele é um Deus real. Eu tenho certeza que Ele tem muito mais vontade de se relacionar com você do que você com Ele. Porque comigo sempre foi assim. Até que eu entendi. A gente só desfruta quando entende. E nós passamos por uma situação assim. O ser humano passa por isso. Isso causa indignação. E nesses dias o Senhor está procurando pessoas disponíveis. É diferente você ser disponível para Deus de ser disposto para Deus. Porque tem pessoas assim. Você fala para ela, nós vamos orar. Opa, a hora que você quiser. É amanhã. Amanhã não vai dar. Então ele está disposto, mas ele não está disponível. E Deus não procura só disposto, Ele procura disponível. Pessoas que estão disponíveis para Ele. Por isso hoje nós vamos tratar esse assunto. O tema é poços desentulhados. Vai desentulhar poço, teia de aranha, cavaco, sujeira, lixo dos poços. E o Espírito Santo começou a fazer isso na sexta-feira. Sexta-feira foi algo sobrenatural, não teve nem música. Deus ele arrancou coisas de dentro, coisas que você nem imagina. E aconteceu porque Ele começou um processo de desentulhamento. Ele está desentulhando os poços. E nós vamos tratar esse assunto. Mas eu quero falar antes um pouquinho sobre simbologia bíblica. O que você leu comigo agora era assim o contexto. Havia uns homens, a família de Coré, Datã e Abirão, e eles fizeram o que? Eles afrontaram Moisés. Com 250 homens foram lá e afrontaram Moisés, porque eles caminhavam com incensário, caminhavam ali com os instrumentos de incensário sobre o povo. Eles se sentiam sacerdotes. E num dado momento eles chegaram para Moisés e falaram para Moisés assim: escuta, esse povo que está aí é igual a você. E aí, eles também são igual a você. Eles são sacerdotes também, são profetas, eles são homens de Deus igual a você. E começaram a afrontar Moisés e Arão. Isso acontece nesse capítulo que eu li antes. Isso daqui é praga depois do que aconteceu. Antes aconteceu o que eu estou te dizendo. Aí Moisés, muito humilde, ele dobrou o rosto em terra. Aí ele fala para eles dessa palavra. Lembra que eu falei que palavra dita no ambiente profético é sentença. Ele disse assim para esses homens, para Coré, toda aquela família, e disse assim para eles: se vocês morrerem do jeito que morre todo homem, de maneira comum, Deus não é comigo. Fazer o quê? Estou conformado, Deus não é comigo. Se vocês morrerem de velhice, morrerem de maneira comum, como todo mundo morre, então Deus não é comigo. Aí ele diz assim: porém se a terra abrir e tragar vocês, então Deus não é com vocês, Ele é comigo. Naquele momento a terra abre. Deus fala para Moisés: manda todo mundo se afastar das outras tribos. E foram correndo. E aí a terra abriu e sugou para baixo toda a família de Coré, Datã, Abirão, com tenda, com animal, com tudo que eles tinham. A terra tragou eles vivos e fechou a terra sobre eles. Depois disso acontece isso que nós lemos agora.
Porque depois disso Deus ainda está virado e começa a ver praga no povo, o povo começa a morrer. E aí Moisés, ele fala para Arão: olha que o povo estava morrendo porque afrontava Moisés. Olha o coração desse homem, ele vai chorar ainda pelo povo. E aí ele fala para Arão: Arão, corre, pega o incensário, corre, pega a brasa viva do altar, joga no incensário, coloca incenso e vai lá balançar. Aí Arão, ele corre, pega a brasa do altar, coloca no incensário e ele começa a balançar. Quando ele chega, a praga cessa, a morte para. Por que eu estou falando isso sobre simbologia bíblica? Arão, ele é de uma ordem sacerdotal da família de Levi. O que acontece? Arão, ele era o sumo sacerdote. E ele foi lá, pegou o incensário e fez o que ele tinha que fazer. Hoje, o sumo sacerdote é Jesus. O incensário é você. A brasa viva é o Espírito Santo. E quem te balança é Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Ele pega você é um incensário. Por isso que eu disse, isso aqui é uma tipologia bíblica para o tempo de hoje. Você é o incensário. Você quer ser balançado por Jesus? Olha o que você pede. Cuidado com o que você pede. Ele vai, pega o incensário, ele enche da glória, põe brasa viva. Você vai começar a gemer. O incenso é oração, intercessão, gemido, choro. A fumaça começa a subir e Jesus te balança. Numa cidade onde tem prostituição, numa cidade onde tem morte, numa cidade onde tem miséria, onde tem fracasso, adultério, prostituição, e ele começa a balançar você e a morte para. Então isso é uma tipologia bíblica. Então quando você lê a Bíblia, você tem que entender essas coisas, que o Velho Testamento, ele é cheio de tipologia apontando para o tempo de hoje. O incensário somos nós, o fogo, a brasa viva é o Espírito. Então se você concorda em ser um incensário na mão dele, se prepara, porque ele vai te balançar. Ele vai balançar você para que a morte pare na sua casa, para que a morte pare na sua família, para que a morte pare no seu emprego, para que a morte pare na sua vida, na sua cidade, na sua nação. É preciso que alguém te balance, mas ele só vai balançar quando você estiver soltando fumaça. E a fumaça é a oração, a intercessão, o choro, o gemido. Se você quer aprender a orar, veja o Pai Nosso. Você não tem o direito de orar por você sem orar pelas pessoas. Quando Jesus foi ensinar, ele disse: eu vou ensinar vocês a orarem. Ora assim, é Pai Nosso. Ele é nosso. Ele não é meu, é nosso. Então é nosso. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E venha quem? A nós, o teu reino. Seja feita de novo, singular, a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele fala assim: o pão nosso. Então é Pai Nosso, é pão nosso, venha a nós, perdoai-nos. Então é tudo coletivo. Então ele está ensinando que você não pode orar pedindo para você sem antes pedir para o outro. Se você for mesquinho a essa altura, ele nem escuta a tua oração, porque ele ensinou muito bem a orar. É Pai Nosso. Se é nosso, tem mais alguém para mim orar. É nosso, é por um povo. Eu tenho que orar por um povo. Eu sou incensário. Eu não acendo por acender, acende para parar a morte na vida de um povo. Simbologia bíblica. Mas eu vou passar para mais uma situação aqui. Ezequiel, capítulo, não precisa abrir, 4, 3, 7, diz assim: e disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome, porque ele é santo. Ou seja, o Senhor, ele está procurando uma igreja onde ele possa colocar os pés e dizer: esse lugar é meu. Igreja não é parede, é você. Deus, ele quer um lugar onde ele possa pôr a planta dos pés dele e declarar: esse lugar é meu, esse coração é meu, para ele poder proclamar o que ele tem desejo através da sua vida, da sua boca, do seu viver, do seu andar.
Por isso nós não pregamos uma igreja mesquinha, não pregamos uma igreja medíocre, uma igreja mendiga. Porque você não é mendigo, você é filho. Se você pôs o pé na porta pensando que é ovelha, aqui você vai descobrir que você é filho e é filha. É muito mais do que ovelha. Se fosse ovelha, só serviria para dar lã. Ovelha não tem senso de direção, ela anda assim, precisa de um pastor. Filho não. O filho e a filha sabe muito bem a sua identidade como filho. Mais uma simbologia bíblica. Agora sim, abre no Evangelho de João, quarto evangelista. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 4. E nós vamos começar por aqui. Agora que você já consegue entender que nem tudo que diz na Bíblia ali era literal, mas hoje é uma simbologia de hoje, de coisas que acontecem hoje. João capítulo 4, do versículo 1 ao 14, nós vamos ler. João, filho do trovão. Todos acharam? João 4, diz assim, é uma história muito conhecida, mas você vai descobrir coisas hoje. Capítulo 4 de João, verso 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, ele deixou a Judeia e falou outra vez foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário, era preciso passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isto quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com as samaritanas ou com os samaritanos. Verso 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que aconteceu aqui? Jesus, ele decidiu, ele resolveu dar para aquela mulher, ao meu ver, isso é a opinião minha, uma das maiores revelações da Bíblia, ele resolveu dar para aquela mulher. Ele decidiu pegar uma das grandes revelações que ele tinha e dar para uma mulher. Você que é mulher, ele quis dar para uma mulher. Ele estava num lugar chamado Judeia. Judeia quebrava tudo, era uma beleza. Para quem queria ter um ministério que decolasse, era a Judeia. Jesus estava na Judeia. O texto diz que ele estava na Judeia. E num dado momento ele dá um estalo, ele fala: junta aí que vão para Galileia. Se fosse hoje, eu, discípulo dele, talvez eu dizia: o senhor está meio louco. O teu ministério vai decolar é aqui. A Judeia é os caras. Aqui tem estudiosos da lei. Aqui tem os grandes templos. Tem que ficar aqui. Mas ele quis ir para Galileia. Não tem nada de bom na Galileia. Da Galileia não tinha profeta. Na Galileia não tinha grandes templos, não tinha história profética. Na Galileia não tinha nada. E Jesus resolve sair da Judeia e falou: vamos para Galileia. Já era difícil. Aí, em vez de ele fazer a volta por fora, ele falou: eu vou passar por Sicar e vou parar em Samaria. É pior que a Judeia. Aí Jesus, ele pega o pior lugar
Ele escolhe talvez a pior mulher daquele lugar para entregar o que ele tinha de mais precioso naquele momento, uma revelação. E ele vai entregar para aquela mulher uma revelação. Jesus, ele piora a situação para quem estava vendo ele, e ele entrega para aquela mulher uma revelação, e fala exatamente isso que acabamos de ler. Ele pega uma mulher que era mal amada, uma mulher que era desencontrada, uma mulher que não sabia seu rumo, uma mulher que foi ao meio-dia tirar água porque ela ia sozinha, porque ela era mal falada, uma mulher que não parecia boa coisa no meio do povo, e ela vai sozinha tirar água, e ele escolhe ela, vou falar com ela. Os discípulos foram buscar comida, e ele fica só ele e ela, na beira de um poço. Então, o poço, falando de simbologia bíblica, ele representa muitas coisas na palavra. Eu vou falar só 3. A primeira coisa que um poço representa é lugar de encontro. Poço na Bíblia é lugar de encontro. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, você vai perceber que aonde há poço, há encontro. Aonde existe um poço, ocorre encontros poderosos na palavra. Por exemplo, Moisés, quando ele vai encontrar com Zípora, a sua esposa, é na beira de um poço. Só para você ter uma ideia. Mais à frente, Abraão havia mandado o seu servo buscar uma esposa para o seu filho, Isaac. Aí lá vai o servo dele. No caminho o servo faz uma oração. Isso está tudo na Bíblia, está tudo aqui em Gênesis, você vai ler isso tudo que eu estou falando. E ali ele para na beira de um poço. Quem que vem? Rebeca. Lá vem Rebeca. Grandes encontros acontecem na beira de um poço. Jacó, ele estava indo para a casa dos seus parentes. Aí na beira do caminho ele para num poço. Quem é que vem? Raquel. Vários encontros. E agora você vê Jesus com a samaritana, Moisés e a sua esposa Zípora, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, Jesus e a samaritana. Então poço na Bíblia, ele começa por aí. É um lugar de encontro. Onde você tem encontrado o Senhor? Você só encontra no poço, na beira de um poço. Não tem como. Todas essas mulheres que eu falei, mulher em linguagem profética é igreja. Todas as vezes que uma igreja quer se encontrar com o Senhor, ele precisa estar na beira de um poço, porque o poço tem água, e a água é símbolo da palavra. Você não vai encontrar com o noivo se não tiver palavra. Para começar por aqui, um início, para você entender isso. Então grandes encontros na Bíblia aconteceram à beira de um poço. E é muito interessante isso. Aqui em João 4, 28, 30, você vai perceber algo muito interessante, aí onde você está mesmo. Jesus então fala isso para aquela mulher, e aquela mulher, ela era uma mulher desterrada, ela não valia nada para a sociedade. Eu não sei o quanto você vale para o teu vizinho, para o teu parente, para a sociedade. Aquela mulher não valia nada, era uma mulher desqualificada. Mas depois que ela conversa com Jesus, à beira do poço, ele faz daquela mulher que não era nada, ele faz dela uma pregadora, ele faz dela uma evangelista, e ela vai para Samaria, e ela traz uma cidade inteira à beira do poço. Onde que está isso? Aí mesmo onde você está. João 4, 28, 30, deixou pois a mulher o seu cântaro, ela largou até o cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Ó 30, saíram pois da cidade, e foram ter com quem? Com ele. Por quê? Porque aquela mulher havia tido uma revelação de quem era Jesus, na beira do poço. Você só vai entender quem é Jesus quando você estiver à beira da palavra, porque o poço tem água, a água é palavra. Sem palavra você não conhece Jesus, porque ele é a palavra. E ali aquela mulher então, ela tem essa revelação e se transforma numa evangelista. Então essa história que mulher não pode pregar, já começa a cair por terra aqui. Ela já é derrubada aqui porque ela é feita a primeira evangelista da história. Ela vai evangelizar uma cidade. Uma mulher adúltera, uma mulher perdida, desqualificada, mas ele preferiu ela do que os teólogos da Judéia. Ele preferiu você do que muitos outros que não dão valor a ele.
Mais uma coisa acontece no poço, mais um significado do poço. O primeiro é esse, mas o segundo, poço é lugar onde se sacia a sede. Agora eu quero que você vá no primeiro livro da Bíblia. Eu estou indo lento para você acompanhar e não perder nada. Gênesis capítulo 29, o primeiro livro da Bíblia, facinho de você encontrar. Capítulo 29, do 1 ao 9. Você vai ver que poço é lugar onde se sacia a sede. É lugar de encontro, ao mesmo tempo é um lugar também que se sacia a sede. Vai recebendo no teu espírito tudo que Deus vai falando a respeito do poço. Vai chegar a tua hora. Gênesis capítulo 29. Todos acharam? Diz assim: então pôs-se Jacó a caminho, e foi à terra do povo do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas. Quantos rebanhos? Eu não ouvi. Quantos? 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto ao poço, junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre o poço, sobre o seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? De onde vocês são? Perguntou para os pastores. E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. E disse-lhes mais: ele está bem? E disseram: está bem. E eis que aqui Raquel, sua filha, que vem com ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado e dar de beber às ovelhas e ir de apacentá-las? Ou seja, Jacó, ele estava indignado. Presta atenção nisso aqui. Jacó, ele estava indignado, porque ele está indo para a casa dos seus familiares, seus parentes. Aí ele para à beira de um poço, vê um monte, vê 3 rebanhos. Se tinha 3 rebanhos, quantos pastores tinham? 3. E ali tinha 3 pastores, 3 rebanhos à beira de um poço. E Jacó, ele para ali no meio da viagem e pergunta: como que está a família de Labão? Como que está o pessoal? E ele indignado, olhando aquele rebanho com sede, e o poço ali com uma pedra, e pergunta: é dia, o texto diz que é dia, vocês não vão dar água para elas? Eles falaram: não, a gente espera juntar mais, depois a gente tira a pedra, depois eles bebem, a gente põe a pedra. E assim foi. E ele estava olhando aquilo ali indignado. Mas olha o verso 8. E disse-lhe: não podemos dar água, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Agora olha o 9. Estando ele ainda falando com os pastores, com eles, veio quem? Raquel, com as ovelhas de seu pai, porque ela era, o que ela era? Eu não ouvi. Ela era quem? Pastora. Então pode, pastora? Pode. No nosso ministério pode. Se no seu não pode, aqui pode. Por que aqui pode? Porque a palavra diz que pode. Quem sou eu para dizer não para Deus? Raquel, ela era pastora. O que é a palavra pastor ou a palavra pastora? É quem apacenta. Se ela era pastora, ela tirava carrapicho da ovelha, ela curava a feridinha da ovelha. Eu vi uma reportagem uma vez em Israel, no ano passado, ainda tem pastoras lá, pegando uma ovelha machucada e pondo dentro da tenda. Alguém viu isso? Dentro da tenda, numa reportagem acerca disso. Ela era pastora. Pastora é quem apacenta. Se você é uma mulher e dá conselho, você está apacentando. Você está no caminho de um pastoreio, porque você está aconselhando, está cuidando, está zelando. E Raquel, ela era pastora. Mas vamos falar assim: mas era animal, então vamos apagar tudo aqui e vamos embora para casa, porque tudo que eu falei é simbologia. Amém? Raquel era pastora. Agora, que poço é esse aqui? Esse poço é o mesmo poço que centenas de anos depois Jesus está sentado à beira dele com a samaritana. É o mesmo poço, é o mesmo lugar onde Jacó se encontra com, até ali ainda não, mas ela vai ser esposa de Jacó, Raquel.
E ali Jesus, anos depois, ele se encontra também, porque ele tinha que passar. O texto que lemos lá em João diz que ele tinha que passar lá. Por quê? Porque era um lugar profético, ele precisava passar ali. Tinha algo para ele fazer ali. E ele passa e fala com a samaritana naquele lugar. E ali, esse poço é o mesmo. Agora, você não fica curioso para saber quem são esses pastores? Esses pastores, eles representam o quê? Já que estamos falando hoje só de simbologia, de tipologia bíblica, de sinalização profética. Esses pastores, quem eram eles? Eles eram líderes que controlam a água. O que é a água? O que é a água? Esses pastores controlam a água. Eles botam uma pedra em cima, não deixa ninguém beber, e fica ali. E Jacó é símbolo de Jesus. Ele fica indignado com aquilo. Falou, não vai dar água, é meio-dia, dá tempo da água e elas ir pastar ainda. Ah não, deixa juntar mais. E eles dominavam a pedra na boca do poço e não deixavam beber. Esses pastores, esses 3 pastores, eles representam um grupo de líderes hoje que controlam a água. Eles impedem o rebanho de beber. Eles se aproveitam, quem veio ontem sabe disso, eles se aproveitam do poder e da unção, e não dão água. Não dão água. Eles usam o poder, mas não dão água. Sabe por quê? Quando o poder vem, cadê a Cauane? Eu usei a Cauane, então eu vou usar de novo. Você que não estava ontem, você tem que saber disso também. Quem já sabe, sabe e relembra. É bom relembrar. Paulo dizia, eu não me canso de dizer-vos novamente. Então eu não me canso de explicar novamente. Vem aqui, Cauane, por favor. O poço, e está aqueles pastores são líderes que trabalham assim. Pode ficar aqui para todo mundo te ver. Sei que você é meio tímida, mas você é uma benção. Sua timidez é muito comum. Também era assim. Isso aqui é o poder de Deus. O poder de Deus vem sobre uma pessoa dessa forma. O poder de Deus, ele é transferível. Transferir o poder. Sabia? Se você não sabia, unção se transfere. Poder se transfere. Eu posso transferir. Nesse momento eu transfiro o poder. Esses líderes, eles trabalham debaixo desse poder. Quando está debaixo do poder, da unção, pode ocorrer o quê? Ele pode tocar em alguém e ser curado. Ele pode liberar uma palavra profética. Ele pode trazer revelações. Porque é um ambiente que está debaixo da unção, debaixo do poder. Mas vai chegar uma hora que acabou, onde 2 ou 3 estão reunidos, Jesus está ali, o poder está lá. O poder não é do homem, é de Deus, é que Ele está ali. Não depende do meu caráter, depende do poder que Deus quer usar, às vezes pela fé do povo. São líderes que não dão água, não pregam a palavra, só trabalham debaixo do poder. Poder não muda caráter de ninguém, nunca mudou. Conheço aleijado que deixou de ser aleijado e é desviado. Conheço gente que prosperou, ganhou até caminhonete, desviou. Então debaixo do poder você recebe coisas de Deus. Então esse poder, quando o culto acabar, esse poder faz assim, o culto acabou, aí o poder também acalma e acaba. Mas aí agora ela vai embora. E agora? Agora ela precisa ir não com o poder, ela tem que ir embora com a presença. Pode ir com a presença. Então esses pastores, eles não trabalham com a presença, eles só lidam com o poder. E o poder, ele opera indiferente da pessoa. Por quê? Pelo simples fato que o poder não é do homem, é Deus que faz. É Deus que executa quando Ele bem quer. Ele usa o jumento da vez. Por isso você vê pessoas que são mau caráter, pessoas que não servem para nada, mas aí Deus usa. Mas como é que usa? Porque Ele atua debaixo do poder. Só que há um tempo em que o poder não fica muito tempo longe da presença, e o poder vai acabar. A casa vai cair, Babilônia vai cair, confusão vai cair. Então, antes de querer o poder, queira a presença.
e a presença só está na água, por isso eles não pregam muito. Esses líderes retêm a água, bota tampa. Eles conhecem o mesmo que eu conheço, mas eles põem uma tampa na boca do poço e só fica atuando no poder. Deixa a ovelha com fome, com sede e dependente. Ela nunca vai ser filho, só é ovelha, porque eles querem a lã. Mas vamos continuar. Quem são eles? São pastores apáticos, pastores relaxados, desleixados, inconsequentes. São aqueles três. Mas para não dizer que é eu que estou dizendo, eu vou dizer para você em Zacarias quem são eles. Zacarias capítulo 11, 7 e 8 diz assim. Porque quantos tipos de pastores tinha ali? 3. Eu vou ler Zacarias, está na Bíblia, viu? Está na palavra. Zacarias capítulo 11, verso 7 e 8 diz assim: eu, pois, aqui é Deus falando, eu, pois, apacentei as ovelhas da matança. Deus está dizendo, eu mesmo vou tirar as ovelhas minhas da matança. Eu vou tirar da matança as pobres ovelhas do rebanho. Eu tomei para mim 2 varas. Deus fala, pode deixar que as ovelhas, agora eu vou cuidar. Eu vou pegar 2 varas, uma chama graça e outra comunhão. Ele diz assim, a uma chamei graça, ele tomou 2 varas, e a outra eu chamei comunhão ou união. E apacentei as ovelhas. Agora olha o verso 8 na tua Bíblia, você que abriu, diz o que? Eu destruirei os 3 pastores. Eu vou acabar com os 3 pastores num mês. Em pouco tempo eu elimino eles. Deus está irado com esses pastores. Deus está irado com essa liderança. Ele disse em um mês. Ele determinou um tempo. Um mês é símbolo. Ele está dizendo, daqui a um tempo eu já determinei. Um mês, há um tempo. Eles vão atuar, pode ficar rico, pode vender a noiva, pode negociar com a noiva, mas em um mês eu dou um basta nos 3. Nos 3 pastores. Porque a minha alma está impaciente deles. Eu não estou com paciência mais com esses pastores, com esses líderes. E também a alma deles se enfastiaram de mim. Os pastores, esses pastores também não querem Deus. Querem fama, glória, poder, dinheiro, mas não quer mais Deus. E Deus diz, eu vou destruir todos eles em um mês. Quem são eles? 3 tipos de pastores. Fariseus é o primeiro tipo. Quem são os fariseus? São aqueles que conhecem a palavra, mas não têm intimidade com o dono da palavra. Isso é fariseu. Ele pode até talvez ter estudado teologia, lido 50 livros, lido a Bíblia 100 vezes. Ele pode ser um grande estudioso, mas é fariseu. Ele acha que sabe muito, mas não sabe nada. Esse é um tipo de pastor. Fariseu é um dos 3 que vai ser cortado da terra em um mês. Está fechando o tempo. Sepulcro caiado, Jesus o chama. Os fariseus, sepulcro caiado, por fora está bonito, está até bem vestido, está uma beleza, tem rios de diploma na parede, mas por dentro está cheio de pecado, imundícia, sepulcro caiado. Jesus diz. Então é um tipo. Túmulo pintado, só que é podre por dentro. Segundo grupo de pastores são os hipócritas. Quem são hipócritas? São pastores, são atores. Eles fingem que amam, mas é mentira. Os hipócritas, eles atuam num espaço chamado mentira. Tudo que eles falam, fazem, insinuam é mentira. São hipócritas. Ele na igreja é uma coisa, em casa é outra, na rua é outra. Com quem tem dinheiro ele é uma coisa, com o pobre é outra, com o milionário é outra. Eles são pastores hipócritas. É o segundo. São os hipócritas. E o terceiro? São os religiosos. São aqueles líderes. Religioso você vai entender já. Religioso é aquele assim, quando ele não consegue dominar, ele ira. Aí ele vira bicho. Porque são religiosos. O religioso, tudo aquilo que ele não consegue ter domínio, ele fica irritado. São 3 tipos de pastores. Quando ele não consegue mais dominar você, porque ele gosta de dominar. Quando ele não domina mais, ele fica irado. São os religiosos. São 3 grupos de pastores. Eles não suportam a verdade. Você pega uma pessoa desse tipo e começa a falar da palavra. Se ele puder, se a lei do país permitir, ele te manda para o calabouço, corta a tua cabeça, te mata, porque ele é religioso. Ele não suporta. 3 tipos de pastores: fariseus, hipócritas e religiosos. Todos eles são cães descritos em Isaías. Está com Bíblia aí? Aproveita, relembra.
Isaías capítulo 56, verso 11, diz assim: estes cães são gulosos, eles não se podem fartar, e eles são o quê? Pastores. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Eles são cães, eles sabem que tem água. Lembra de Jacó? Eles sabem que tem água, sabem que tem o poço, sabem que o povo precisa, sabem que há necessidade, sabem o que tem que fazer, mas deixam uma pedra e não dá. São cães, eles tiram proveito do rebanho. Aliás, não deixa nem a ovelha entender que é filho, é ovelha mesmo, porque daí ele suga a lã, a gordura, a carne, o leite. Esse grupo, é a Bíblia que diz, revela quem são os cães. Não vou pregar sobre eles hoje, falei muito já. E Jacó, ele estava observando horas aqueles pastores, há muito tempo ele observando cada um deles, até que chega quem? Raquel. Com quem? Com um rebanho. De quem? De Labão, seu pai. Esse rebanho que chega com Raquel, a palavra Raquel significa fêmea do carneiro, ou ovelha. Até o nome Raquel já é ovelha. E Raquel, só que Raquel era uma ovelha diferente, porque ela era filha da família. Ela fazia parte da família de Abraão. Ela era filha de Labão. Ela era da família, e aquele rebanho era diferente. E se você ficar lendo esse texto comigo, você vai ver algumas coisas, porque Raquel, ela representa uma liderança curada. Raquel, ela representa uma liderança que se preocupa com a sede do rebanho. Raquel, ela representa uma igreja diferente, simples, sem preconceito, porque ela era mulher. Ela representa uma igreja diferente. Ela representa uma igreja totalmente diferente, uma igreja que se preocupa em dar de beber àquele que está com sede. Raquel tem essa representação. Raquel representa a mulher sábia. Provérbios 14:1 diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Provérbios 14:1. Raquel era edificadora. Ah, pastor, era edificadora. Ruth, livro de Ruth, para você, capítulo 4, verso 11, vai marcando para você estudar. Essa é água. E todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram: somos testemunhas, e o Senhor faça a esta mulher, a Ruth, no livro de Ruth, que entra na tua casa. Agora olha o detalhe, como a Raquel e como a Lia, ambas edificaram a casa de Israel. Não foi os 12 filhos de Jacó. Israel é edificado em duas mulheres, Raquel e Lia. Raquel está na história da edificação de Israel. Raquel, ela está na história de uma edificadora. Israel não seria o que é se não tivesse Raquel. Então, por que muitos não respeitam pastora? Por quê? Qual é o preconceito? Onde está o preconceito se não há o entendimento da palavra? A mesma unção que está sobre mim está sobre a pastora. Quando eu vou para o ministério que tem pastora, eu já pergunto da pastora. Quando ele fala assim, não, ela não é pastora, eu já me entristeço, porque eu sei que aquele homem não consegue ter o braço de ajuda da sua costela. Não entendeu. Se Deus está dizendo que quando a gente se casa, eu me faço um, como que eu vou jogar óleo em um e o outro não pegar a mesma unção? Não precisa nem ser espiritual, é só você ser inteligente. Se você analisar, não tem como. Se os dois voltaram a ser um só, como eu vou ungir só um? Os dois receberam a mesma unção. Lembra? Unção é transferível. Quanto mais de um casal. Quanto mais de um casal. Agora o detalhe, ele é cabeça sobre a esposa, mas não é mais do que ela. Porque no governo de Deus é diferente daqueles pastores. Aqueles pastores são o quê? Manipuladores. Eles trabalham com a tua mente e com a tua fé. Eles manipulam. O governo deles é manipulador. O governo de Cristo não é assim. Jesus, ele não manipula. O governo segundo Deus não é sobre, é em favor. Os pastores, as pessoas que estão sobre você,
É para manipular ou é para te conduzir? Se é para te conduzir, eles são pais espirituais. Se eles te manipulam, são cães? É fácil. É simples, é muito simples de você entender isso. Pastores que estão exercendo um governo sobre, é manipulador. Marido que exerce governo na esposa, sobre, é manipulador. O marido, ele tem que ser em favor, direcionar, ajudar ela, a dar direção a ela. Ele é sobre ela como cabeça para a dirigir, a conduzir. Aí Deus fala que é para amar as esposas. Aí ele ama a esposa e ele a conduz. Aí na hora que ele precisa de uma edificação, Deus não revela para ele, é para ela, porque é ela que é ajudadora. Aí é recíproco, ela dá um conselho, dá uma dica, aí ele recebe aquilo como edificação, os dois entram num acordo e vai rompendo, vai edificando a casa. Quando você vê um lar destruído, eu não vou dizer 100%, mas quase todos os lares destruídos, a culpa é da mulher. E não é eu que digo, é a Bíblia. A Bíblia jogou a edificação de uma casa, a edificação de uma nação, a edificação de um povo na mão de uma mulher. Ele deu a edificação na mão de Rebeca, edificação na mão de Raquel, edificação na mão de uma mulher, de uma igreja. Então eu preciso entender isso. Então eu não sou mais do que ela, eu estou sobre ela, porém para a conduzir e a dirigir. Ela não é menos do que eu. Quando você pedir um conselho para mim e eu não souber, eu mando você procurar ela. Aliás, eu aconselho as mulheres a procurar ela. Ela sabe o que ela passou comigo. Você não sabe, ela sabe. Ela sabe o preço que ela pagou para eu estar aqui. Você não sabe, mas ela sabe. Então a Bíblia diz que o marido tem que honrar a mulher. Pedro diz isso. Sabe o que o apóstolo Pedro fala? Que se você não honrar a esposa, as suas orações não são ouvidas, porque você tem que dar honra para ela. Você quer uma oração que é porreta? Pega a mão da esposa e faz uma oração em concordância com ela. O céu rasga. Por quê? Porque ela é edificadora. Junta-se os dois. Cada caso um caso. Sabemos que existem homens tremendamente mau caráteres e que não tem edificadora que põe isso de pé. Nós sabemos disso. Por isso não disse 100%. Fica para teu juízo. Você analisa e busca em Deus. Mas a base de uma edificação está na mulher, simbolizando também a igreja. Mas vamos seguindo em frente. Lá em Gênesis aconteceu isso. E Jacó, ele viu a filha de Labão. E ali ele vai se unir com ela. E olha que interessante. O poço é um lugar de encontro. O poço é lugar onde se bebe água. Mas olha aí em Gênesis 29, 10 a 22. O que aconteceu, para você ver que eu não estou falando por mim. Gênesis 29, 10 a 12. Você vai perceber que Jacó estava indignado. Igual Jesus fica indignado quando vê líderes que não dão água para o seu povo. Jacó estava indignado, mas quando Raquel chega, uma igreja diferente, ele diz o quê? E aconteceu o quê? Vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, é tudo família, é filho. Vendo Labão, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Jacó beijou a Raquel, levantou a sua voz e chorou. Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. Jacó, ele simboliza o noivo, simboliza Jesus que moveu a pedra sozinho para você ter livre acesso ao pai. Hoje você tem livre acesso à palavra porque Jesus fez a obra sozinho. Ele moveu sozinho a pedra. Ele ficou tão indignado com aqueles homens que tinham que fazer e não fizeram. Ele foi e fez sozinho. Aí hoje, nesse tempo profético, Deus está levantando homens e mulheres com voz profética, para que Ele consiga anunciar e fazer o que Ele quer fazer com o seu povo. Deus está tirando uma igreja dentro da própria igreja. Ele está tirando Raquel de dentro da igreja. Havia muitas ovelhas ali.
Só que infelizmente, aquelas ovelhas ficaram habituadas com aqueles pastores. Aqui diz que Jacó, ele tirou a pedra. No ele tirar a pedra, poderia beber quem quisesse, embora ele tirou para Raquel. Ele tirou para Raquel. Jacó, ele facilita o acesso do rebanho às águas. Jesus, ele facilita o teu acesso à palavra. Não lê quem não quer, não tem revelação quem não quer. Prefere viver na mesmice, na desgraça da família, viver na miséria, porque quer. A pedra foi removida, é só você ir até a fonte das águas e beber, e fazer igual aquela mulher, é só ir lá e beber. Jesus abriu esse caminho. Então um poço é lugar de encontro, um poço é lugar onde se sacia a sede. Agora, por último, o que mais representa um poço? Poço representa lugar onde flui águas vivas. Agora vai sobrar para você. Gênesis capítulo 26, sobre a bênção, não assusta. Capítulo 26 de Gênesis, verso 12. Acha aí, vira a página e deixa Deus ir falando com você. Eu só prego, quem fala é o Espírito. Verso 12. E semeou Isaac era pai de Jacó. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam, tinha inveja de Isaac. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. E cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas. O que aconteceu ali depois que Abraão morre? Havia poços que Abraão tinha aberto, e Isaac estava naquela terra, mas os filisteus viram Isaac prosperar, o inimigo, e começaram a entulhar os poços, e foi entulhando os poços. Aí Isaac pegou e desentulhou os poços. Depois Isaac fez outra coisa, Isaac foi lá e abriu outro poço. Aí os homens diziam: não, esse poço é nosso. Não é isso que está escrito? Eles diziam: esse poço aqui é nosso, esse poço pertence a nós. Eles entulhavam, ele foi lá e desentulhou. Mas aí ele abria outro poço. Quando ele abria outro poço, os homens vinham da terra e falavam: não, esse poço aqui é nosso. Aí ele saía e ia para outro lugar. Isaac é símbolo, ele simboliza Jesus. Jesus ele está na mesma posição de Isaac ali. Ali é um movimento profético. Isaac ele cava poços. Jesus está procurando poços para ele manifestar na terra. Isaac, ele estava ali com os poços abertos. Isaac, ele tinha lá os poços, mas ele agia como? Tinha entulho, ele ia lá, tirava entulho, porque debaixo daquele entulho todo tinha água. Havia água lá, mas estava entulhado, estava com muitos entulhos ali naquele lugar. E lembra, Isaac, ele era filho da promessa. Jesus é o filho da promessa. O inimigo é símbolo do diabo. Falando em simbologia, os poços simbolizam a nós, a mim e a você. A água viva é símbolo da palavra, já disse. Os servos, aqui é simbolizado pelo Espírito Santo. A terra é símbolo do nosso coração. Como que a gente vai equacionar isso? Os servos do pai Abraão, cavaram poços na terra, e os inimigos entulharam. No verso 20 diz que os pastores de Gerar, eles discutiam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. De novo, cães. De novo, pastores que querem ser donos do avivamento. Eles dizem: não, assim não, essa água é nossa. Ele quer pôr a placa dele no movimento que é do pai.
São poços, poços são pessoas. Jesus, o filho da promessa, ele desentulha poços, ele arranca embaraço. E se eu sou um poço, você é um poço. Hoje ele está disposto a fazer isso mesmo. Quantas pessoas aqui já começaram bem a sua vida e que não ora mais como orava, não lembra mais da promessa? Quantas promessas Deus já te fez, você não lembra mais? Quantas vezes você era de oração, você tinha prazer de ler a Bíblia, você não lê mais, ficou envolvido com obras, envolvido com tanta coisa, aí não tem mais prazer, não lembra das promessas mais, não consegue crer mais, incredulidade, e começa a viver nisso. São poços, você está entulhado, são poços que estão entulhados, e quem desentulha é Isaac, é Jesus, não é o pastor, é o próprio Senhor que faz isso. Ele mete a mão e arranca os entulhos, entulho da incredulidade, entulho da soberba, entulho do orgulho, vai entrando pelo decorrer. Deus libera uma palavra para você, mas o tempo é de Deus, e aí nesse tempo você não vigia, não cuida, não vai se alimentar. Poço é água parada, porém em movimento. O poço tem água, se você não tira, ela vai virar lodo, mas o poço está ali, quanto mais água você tira, mais limpa ela fica. E você é poço. Um dia o Espírito Santo cavou a terra do teu coração, pôs água ali dentro, porque tinha água lá dentro, e está aí, a água está aí, mas aí fica lá, deixa o inimigo entulhar com crítica, deixa o inimigo entulhar com preconceito, deixa o inimigo entulhar com religiosidade, o inimigo entulhar com mentira, entulhar com pecado, e vai entulhando. Não quer dizer que não tem água lá, o poço está aí, você está vivo aí, você é um poço ambulante, aberto pelo Espírito Santo. E muitas pessoas são assim, tem promessa, mas não consegue mais crer, foram cavados um dia, mas não consegue fluir mais, você não flui mais, não consegue mais fluir, é poço entupido, é poço entulhado. E Jesus vem hoje justamente para isso. Vou dar algumas dicas do que é esse entulho. Eu em particular, eu conheço pessoas assim dentro da igreja que um dia foi poço, hoje é só entulho. Pessoas que um dia foram poços, hoje é só entulho. Você olha para a pessoa, é um monte de entulho, não consegue mais orar, não consegue ler Bíblia, não consegue mais profetizar, não consegue mais crer, não consegue mais pregar, não consegue dançar, não consegue fazer mais, entulhou a dança, entulhou a pregação, entulhou tudo, não consegue fazer mais nada, só sabe criticar porque é um entulho. A crítica é um entulho, critica pastor, critica igreja, critica a cor da mesa, critica a bandeira, critica o vizinho, critica a cidade, critica o prefeito, é entulho. Eu estou falando de povo de Deus, é entulhado. Ele critica a palavra, fala para ele, olha, você faz isso, ah não, é entulho, está entulhado. Ele sabe que a palavra de Deus é verdade, mas quer dizer que não é verdade, mas é verdade. A palavra de Deus, ela é real. Se a palavra diz não será, já é. Tudo que Deus fala não será, já é. No contexto da visão de Deus, ela já é. Tristeza é entulho, amargura é entulho, falta de perdão é entulho, orgulho é entulho, tristeza é entulho, soberba, cheios de si mesmo, ensimesmado é entulho, não consegue sonhar mais, é entulho, está entulhado. Se você está entulhado, você tem que deixar Jesus desentulhar você hoje. Se você perder a chance de hoje, só Deus sabe se você vai ter outra. Só Deus sabe se você terá uma nova chance, porque Deus, Ele quer desentulhar você, Ele quer arrancar você, quer tirar entulhos de dentro de você, Ele quer meter a mão e arrancar, Ele quer limpar, Ele quer água viva fluindo, porque poço é lugar onde as águas vivas fluem. Águas vivas fluem de um poço. Essa é a regra de Deus. Quando Ele olha para você, Ele quer que flua a água de você, Ele quer que flua. A Bíblia diz assim, que aquele que começou a boa obra, a completará. Então Deus, quando olha para você, Ele não vê alguém qualquer, Ele vê uma obra. Deus olha para você, Ele vê uma obra em você. Ele chama você de boa obra. Ele te chama de boa obra. E Ele diz que a obra que Ele começa, Ele vai completar. Mas por que tem obras que Ele não completa? Porque a pessoa não quer que ponha a mão no entulho. Deus quer enfiar a mão e arrancar teu orgulho. Fala, não, isso aí não, eu penso assim, nada vai mudar, então continua entulhado, não fica sem água, infrutífero, podre, água podre, entulhado. O entulho apodrece a água que está lá parada, não se movimenta. Poços são lugar de encontro, poços são lugar de saciar sede, poço é lugar onde flui águas vivas. Aquele que começou a obra, ele vai terminar. Deus, graças ao
coração de Deus, Ele está levantando homens e mulheres hoje na terra, para desentulhar poços, para ajudar o desentulhamento de poços. Pessoas que querem gritar e não grita mais, querem cantar, não canta mais, querem fazer e não consegue fazer. Deixa eu te falar uma coisa, para você ter certeza, será que eu estou sendo induzido por demônio ou não? Você quer uma prova para você nunca mais errar? Tudo que você quer fazer para Deus e não faz, tem demônio te amarrando. Tudo que você não quer fazer de errado, mas faz, tem demônio. Você está amarrado por demônios. Eu quero fazer algo tão bom para Deus, mas eu não consigo. Tem demônio, você está preso, está entulhado. Agora, toda vez que eu quero fazer algo para Deus e não faço, tem demônio. Ou se eu não quero fazer de errado e ainda faço, tem demônio. Então eu preciso me posicionar em Deus e deixar Ele pôr a mão. Porque o entulho só sai se eu permitir. Embora é poço, é Ele que mexe. Você percebe que no texto que lemos, ele ia tirar entulho, abria poços, aí alguém vinha, não, esse aí é meu, ele largava. Se aquele poço não dá, ele vai lá e abre outro, porque a unção não estava no poço, estava em Isaac. A unção não está em você, é Jesus. Se você não quer nada, bom, pastor João não quer nada, esse cara esfriou e não quer deixar eu mexer nele, encosta, abre outro poço e põe para continuar a palavra. É assim que Deus faz. Se você não quer, Ele abre outro poço. Você é um poço que Deus tem por precioso, porque você é único, e Ele te chama de boa obra. Olha que beleza, você chama-se boa obra aos olhos de Deus. Na boca de Deus você é boa obra. Então Ele quer destampar, Ele quer desentulhar você, Ele quer arrancar a rolha, Ele quer arrancar a pedra da boca do poço. Ele quer que você flua nesta água. E para você fluir nessa água, tem que permitir que Deus mexa. Se você não der liberdade para que Ele mexa, ficar apenas atrás de movimentação, somente atrás disso aqui, atrás de poder, você vai morrer e vai para o inferno. Porque o poder volta para Deus, mas o coração e o caráter não mudou. Eu quero os dois, eu quero o poder, mas eu quero mais a presença. Se tiver que escolher, eu prefiro a presença. A presença vai mudar meu caráter, vai mexer no poço, vai mexer no vaso, Ele vai quebrar se for preciso, mas Ele deixa minando água pura lá dentro. O poder é uma sobremesa maravilhosa de Deus, que nós fazemos parte dela, nós usamos ela. Nós só não usamos Deus, mas o poder nós podemos usar, está disponível para a igreja. Por isso Ele fala, buscai os melhores dons. Então você pode buscar dons de curar, dons de profetizar, não é errado. O errado é buscar só isso, achando que isso vai mudar a tua vida. Não muda, porque não muda caráter. Diabo não muda caráter de ninguém, poder não muda caráter de ninguém, mas a presença de Deus, ela tem o poder para mudar o caráter. A presença muda, mas eu preciso ter um poço desentulhado. E eu quero convidar você a se posicionar de pé agora, porque se eu continuar falando, eu vou desviar para outro caminho, e eu não vou fazer isso. O que Deus quer é desentulhar poços, é você pôr para fora coisas que Ele já colocou aí dentro. Avivamento não é cadeira voar, avivamento não é eu derrubar a mesa, sair correndo, pulando, rodando. Isso faz parte da minha celebração, mas avivamento é quando eu ponho para fora tudo aquilo que Deus pôs aqui dentro. Porque aqui dentro tem água, aí dentro tem água, tem que pôr para fora. Tem que voltar a orar, tem que voltar a viver, você tem que voltar a entender a palavra, voltar a ler a Bíblia com prazer, voltar a ler a palavra com gozo, cantar um louvor com alegria. Você precisa voltar a ter coragem de falar a verdade para o hipócrita. Você está mentindo, tem que mudar de vida. É voltar numa posição em Deus, é isso que você precisa. Isso é você desentulhar poços. Só que não é você que desentulha, é Ele. E Ele vai fazer isso agora com aquele que quiser ser desentulhado, reavivar a fé, reavivar a sua credulidade, voltar, deixar de ser crica, deixar de ser zica, deixar de ser uma pessoa soberba, orgulhosa em relação à água. Porque um poço que não quer ser tocado, ele não quer fluir na água, não quer fluir no rio. A água é o rio, é um rio que flui. O reino de Deus, ele flui. O reino de Deus não começou em mim e não vai parar em mim. O reino de Deus não começou em você e nem para em você. Ele passa por você, mas tem que passar, tem que fluir, tem que caminhar. Nós vamos cantar um cântico aqui, e aí nós vamos orar. Eu vou orar na direção do Espírito,
E aí você vai se soltando na presença de Deus e vai lembrando todos os entulhos que você tem na tua vida. Você sabe, alguns entulhos você conhece, o poço conhece os entulhos que tem. O problema é que às vezes ele não deixa ninguém mexer. E esse ninguém que eu digo é Jesus. Ele não permite que Jesus mexa. Ele prefere continuar idólatra, ele prefere continuar crítico, prefere continuar soberbo, prefere continuar orgulhoso, ele prefere continuar machucado, sem liberar perdão, ele prefere continuar magoado. E Jesus está dizendo: eu vou pôr a mão no poço, eu vou tirar essa mágoa que você tem aí dentro. Jesus está falando: eu vou arrancar essa mágoa que você tem aí, eu vou arrancar essa sua incredulidade daí de dentro, eu vou arrancar isso de ruim, eu vou desentulhar, porque eu quero que você flua. Ninguém mais do que ninguém quer que você flua do que Jesus, do que Isaac. Isaac corria lá, ele podia abrir outro, mas ele tentava ainda, ia lá e desentulhava um poço, porque ele tem prazer. Agora, há um detalhe aqui, que depois eu vou passar para você, algo tremendo da revelação da palavra. Mas vamos cantar um cântico primeiro. Feche os olhos e vá lembrando dos entulhos da sua vida, aquela promessa que você nem crê mais, o seu desejo de orar também que acabou. Você está desacreditando do sistema religioso? Faz bem, porque religião nunca vai te ligar a Deus. Você tem que crer em Jesus, crer na palavra. Não creia em igreja, creia em Jesus, creia na palavra do Senhor. Feche os olhos e se põe em Deus. Esse momento não é meu, é seu e de Deus. Meu e de Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei